Isaías 3:10. Não é a pregação, tá, gente? É só o que eu tenho de entendimento bíblico. Bota na RA, revista atualizada. A linguagem de hoje é do Remy Fly. Obrigado. Diga ao justo, aos justos, tudo lhe irá bem, porque comerão do fruto das suas ações. Muito bem, gato. Estás com frio? Não? Não, tu pula 2 cadeirinhas para lá que tu não fica aí na rabeira do ar-condicionado. O que isso significa? Bota Jeremias 17:9 também, que é o mesmo esclarecimento. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, quem lembra qual foi a primeira cidade que eles conquistaram? Muito bem, Jericó. Vou com Josué lutar em Jericó. Fazia parte do coral, né, Larissa? Jericó. E Deus falou para Josué: Josué, existe um princípio que vocês precisam botar em prática. Como é a primeira cidade que vocês vão conquistar, tudo que vocês vão pegar do povo lá, porque vocês vão entrar, vão destruir tudo e vão saquear os despojos dos inimigos. Só que esse primeiro despojo, vocês não vão ficar nada para vocês. Tudo que vocês conquistarem, vocês vão entregar para mim. Por quê? Porque é primícia, é o primeiro, é a honra. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são os teus planos para janeiro? Se Jesus não for o centro e a prioridade do teu mês de janeiro, não é que eu vou prever coisas ruins para você. Mas você já vai sair atrás no sentido que quando nós trazemos o nosso mês de janeiro como consagração ao Senhor, o resto do ano, os 11 meses que nós teremos pela frente, vão estar debaixo do quê? É o Senhor que vai estar à frente. Eu não vou deixar lá na metade do ano, ou quando o negócio apertar e eu estiver precisando. Ô pastor, tem culto hoje? De vez em quando tem um assim. Eu digo, hoje não, querido. Hoje não tem. Por causa do desespero e do problema que as pessoas acabam se fragilizando. E não é que Deus vai pesar a mão, não, Deus quer o nosso bem, amém? Agora, Ele próprio nos ensina que nós vamos comer, desfrutar daquilo que são as nossas ações, dos nossos procedimentos. A gente não podia estar em casa, não podia estar no shopping center? Podia, livremente. Mas nós escolhemos hoje, dia de culto, quarta-feira, estar onde? Na casa de Deus.
recebendo palavra, recebendo ministração, botando meu coração e a minha vida, meus propósitos, meu planejamento nas mãos de Deus. Não é o que diz lá em Provérbios 16:3? Coloca os teus planos nas mãos de Deus e eles darão certo. Então, eu aprendi isso com o próprio Deus na Bíblia. Tem um videozinho que o pessoal fez do nosso culto da virada. Nós estávamos de joelho um pouquinho antes da meia-noite, entramos meia-noite orando, né? E eu estava aqui de joelho junto com a Thalita orando. Era tu que estava tocando violão? Ah, era o Miquel. E aqui atrás estavam os fogos explodindo lá fora, Ficou bem legal. Mas eu não estava lá vendo fogo, eu estava aqui buscando a Deus. Então por que eu sei que eu em 2026 vou viver o melhor ano da minha vida? Pelos meus procedimentos de fé. Não é que eu sou bom. Não, eu não sou bom. Eu tenho consciência disso. Mas Deus é bom. E eu estou colocando o meu ano na mão de Deus. E eu tenho tempo. Hoje eu fui para a praia, hoje eu surfei 1h30. Hoje eu passeei. Eu fiz um monte de coisa. Mas a prioridade do meu mês, 6h30 eu estava aqui orando. 6h30 da manhã, pastor. Aí também é demais, né? O senhor é fanático. Não é nem sacrifício, nem pagar preço, é benefício. Diga comigo, é benefício. Então, se eu der uma atenção especial no meu mês de janeiro, eu sei que o resto dos meses vão fluir. Aí o pessoal vai chamar sorte. Pô, pastor é sortudo. Minha sorte se chama Jesus Cristo. Porque eu vou comer do fruto das minhas ações. Amém? Quem entendeu? Não quero que você venha morar na igreja. Até porque Mas tu libera aí para me falar, senão... Alô? Oi. A tua glória. Tem uma vaga para mim, louvor. É uma coisa que eu não sou afinado. Feito essa introdução para o teu bem, porque eu sou pastor e eu quero o teu bem. Amém? Até rimou. Quem vai dar prioridade para Deus no mês de janeiro? Amanhã, quando tu acordar, não liga lá para saber se o Trump vai vir para o Brasil ou não, se vai acontecer o quê com o Maduro, com o Verde. Pega a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Depois tu vai trabalhar, depois tu vai resolver teus problemas, porque Jesus é contigo. E olha que se conselho fosse bom não dava, né? Se vendia. Estou te dando de graça. Agora, cabe a cada um de vocês se posicionar nesse proceder ou não. No final do ano a gente vai ver. Porque melhor do que o início das coisas é como a gente termina. Então, se eu já estou começando assim, imagine o final do ano. Vai ser top das galáxias. Vamos para a Bíblia? Tá, pastor, o senhor já deu uma lapada dessa na Bíblia, vai falar mais o quê? Estamos no nosso mês de janeiro com a série de estudos da Bíblia, o Ano da Esperança. Diga comigo, o Ano da Esperança. Meu Deus, mas com essa esperança que você falou, o Ano da Esperança... Fala com esperança aí, vamos lá. Mesmo que você seja palmeirense e não tenha título mundial. O ano da esperança. Olha aí, agora vai, hein? E o título da mensagem dessa noite, olha aí as meninas pegando jacaré lá na Praia do Rosa lá, ó.
é a esperança que gera alegria. O nosso texto base, Isaías, capítulo 35, verso 1 ao 10. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Quem não trouxe, olho no telão. Aqui na Ohana nós temos o costume de estudar bastante a Bíblia. Então eu quero te incentivar a trazer a sua Bíblia, um caderno. Pastor, mas meu negócio, senhor, está muito para trás, senhor, é old school, o negócio hoje é tudo no smartphone, no iPad, não tem problema, mas anote aí, abre uma nota de notificação aí, na agendinha e anote as referências da Bíblia, que a gente vai dar bastante hoje. E aí você vai ver e vai revisar em casa. Você precisa, tudo que a gente vai ver aqui na Bíblia, você precisa chegar em casa e vamos ver se aquele cabeça branca está falando, está batendo com a Bíblia mesmo. Tá bom? Isaías 35, nós vamos ler todo o capítulo, ele é curtinho, e diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos, os salvos, andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos porque nesse dia 7 de julho, de janeiro, nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós, como Maria, escolhemos a melhor parte. E ela não será tirada de nós, nem nesse ano, e nenhum dia da nossa vida. Porque nós viemos receber palavras de vida eterna. Assim como Pedro disse para ti certa vez: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Fala conosco por meio das Sagradas Escrituras, Pai. Esse é o único livro que, quando nós abrimos e lemos, o autor está presente falando ao nosso coração. Traz compreensão, traz revelação, traz clareza, e que toda dispersão de mente, todo roubo dessa verdade caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque quando conhecemos a verdade, essa verdade, o conhecimento dela vai trazer libertação. E se conhecermos verdadeiramente o Filho, verdadeiramente seremos livres, Pai. Eu quero declarar que esse é o ano da esperança,
e que o Senhor fará grandes coisas na nossa vida e através dela. E a alegria reinará sobre os nossos corações, sobre as nossas casas, sobre a nossa comunidade, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? O livro de Isaías, do profeta Isaías, ele é chamado um profeta messiânico, ou seja, ele profetizou muito a respeito de Jesus Cristo. E aqui, o contexto que o povo de Israel estava vivendo, eles estavam meio que separados, o povo de Israel, do sul e do norte, e mesmo separados, eles ainda estavam vivendo debaixo da opressão daquela época da ascensão da Assíria. E óbvio que essa opressão era decorrente da corrupção e do distanciamento que o povo judeu havia tomado de Deus. Então, quando a gente se distancia de Deus, quando a gente esfria na fé e começa a andar pelas próprias pernas, começa a andar debaixo daquilo que o nosso coração tem desejado, a gente vai esfriando espiritualmente. A gente vai secando por dentro. A gente pode até botar uma mascarinha, a gente pode botar uma make-up, a gente pode fazer todo um salão de beleza e tudo mais. Mas o que vai contar verdadeiramente é como está o nosso coração. Provérbios 4:23 diz que de tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque o coração é a fonte da vida. Então, tudo aquilo que nós lemos aqui sobre sair água no meio do deserto, de fazer o cego enxergar, o coxo andar e tudo mais, é uma linguagem profética daquilo que o Isaías estava trazendo para a nação e para o povo de Israel, aonde eles não enxergavam mais saída. Eles não enxergavam dias melhores, eles não conseguiam deslumbrar e ter uma perspectiva de futuro, porque eles olhavam para a realidade deles e o que eles tinham? Desespero, desânimo, tristeza, depressão. E será que a gente vive dias diferentes do que o povo viveu daquela época? Eu pergunto para você. Ou será que são dias parecidos? Já dizia uma vizinha muito sábia, que já foi para a glória, só muda o nome dos personagens, mas a história é a mesma, gente. Só muda o endereço e o nome, porque a história é a mesma. A história da humanidade está aí já há mais de 6.000 anos. E está tudo aqui. Tanto para erro quanto para acertos. Por isso que Salmo 119, verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não tenho nada contra quem não sai de casa sem ler o seu horóscopo do dia. Eu prefiro ler o que está na Bíblia. Amém? E o povo estava abatido e sem esperança. E o que significa um coração sem esperança? É um coração sem vida. E como é que você está iniciando o ano 2026? Cheio de esperança, de expectativa, de perspectiva, de sonhos? Ou você de repente está igual o povo judeu nessa situação aqui? Abatido, triste, desesperado, angustiado, aflito, com incertezas com relação a esse ano, com relação ao cenário nacional e global. Olha o que diz Provérbios 17, 22. Agora eu quero na NTLH, fica mais fácil de a gente entender.
A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, esses versículos que nós lemos no capítulo 35 de Isaías mostra claramente uma relação entre esperança e alegria. A mensagem de Isaías era de dar esperança para o povo de Deus. E junto dessa esperança, encheu o coração do povo de Deus de alegria. Porque quanto maior for a nossa esperança, maior vai ser a nossa alegria. Provérbios 15, 13. Pode manter na NTLH aí. Olha o que diz. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Eu nunca me esqueço o ano, meu Deus, passa rápido, 2025, 2024, a gente fez uma surf trip para El Salvador, lá em Las Flores, e nós pegamos, graças a Deus, 2 swells lá muito bons, e eu parecia uma criança pegando aquelas ondas perfeitas de revista, de filme, e eu não me aguentava, e a minha boca ficou na orelha, e aí tinha uns gringos lá que diziam, oh, nice, very nice. Eu entendia que ele estava dizendo do meu sorriso, da minha alegria, de estar surfando aquele mar tão perfeito lá em El Salvador. Por quê? Porque o meu coração estava alegre. Tem gente que faz tanto procedimento estético, eu não tenho nada contra, viu, gente? Se tem condição, tem mais é que se dá uma forcinha. Mas não adianta nada se o coração estiver triste, abatido. Pode ser com a melhor maquiadora, pode ser com o melhor cirurgião plástico. Se o coração estiver abatido e triste, não vai ter beleza no rosto, gente. Porque não sou eu que estou falando. É verdade o que está escrito aqui. Então, quando há esperança, há alegria. Se não houver esperança, não vai ter alegria, gente. Quando eu tenho uma grande esperança, eu vou ter uma grande alegria. Só que nós precisamos aprender que a esperança natural, vamos colocar assim, a esperança do mundo, ela é diferente da esperança que vem do céu. Por quê, pastor Guto? Porque a esperança que vem do mundo é como se fosse um desejo, uma torcida. Entendeu? Ah, eu estou com esperança que eu faça uma venda. Ah, eu estou com esperança que esse ano eu desencalhe, pastor. Eu acho que eu vou começar a namorar com a graça de Deus. Está nessa esperança aí, Larissa? Glória a Deus. Eu estou na esperança que esse ano eu vou fazer uma venda milionária, pastor. Eu sou corretor de imóvel, vou vender aquele triplex ali no Novo Campeche. Nem tem triplex, tem triplex ali? Não? Duplex tem, pelo menos? Tem? Então vai vender um duplex lá. Vai entrar uma comissão bem gorda. Vai ficar igual os barbeiros no final do ano, com dinheiro caindo assim. De tanto cabelo que eles cortaram no final do ano. Isso não é a esperança que vem do céu. Isso é um desejo teu que as coisas deem certo. E se elas não derem? Tu vai se frustrar. Sim ou não? A maioria das pessoas se frustram porque colocam a torcida e o desejo delas em algo ou em pessoas. E é batata frita. Ô, pastor, vai falar de lanche agora. Tu vai se frustrar.
Porque essa não é a esperança que vem do céu. E Deus quer nos ensinar que a verdadeira esperança é a que vem do céu. Porque a verdadeira esperança, ela significa expectativa alegre daquilo que Deus irá fazer de algo bom na nossa vida, baseado no seu caráter e na sua palavra. Por isso que Provérbios vai dizer: deveras haverá bom futuro, a tua esperança não será frustrada. Porque nós colocamos a nossa esperança em Deus. Olha o que Paulo diz. Vou botar o Dudinha para trabalhar um pouco, estava de férias. Agora ele é defesa civil, ele é guarda municipal, o homem agora é corpo de bombeiro. Eita! Romanos 15:13, NVI, nova versão internacional. Quem ama a Bíblia aí, diga comigo: I love you. Não adianta falar aqui e não abrir ela em casa. Deus está vendo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, em Deus, para que vocês transbordem no quê? Na esperança e no poder do Espírito Santo. Então, essa é a verdadeira esperança. É a esperança que vem de Deus. Ele não vai nos frustrar. Abra aí ainda em Lamentações, vai lá para o Antigo Testamento agora, vamos passear um pouquinho. Lamentações de Jeremias 3, vamos ler do 21 ao 24 na NVI. Essa mesmo. Todavia, lembro-me, ou seja, eu trago a minha memória, eu me lembro o quê? De coisas ruins? Do que não deu certo? É isso? Também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, destruídos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, não tem fim, não acabam, ela se renova a cada manhã. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele, em Deus, no Senhor Jesus, porei a minha esperança. É isso que o profeta Isaías estava querendo que o povo de Israel acordasse, despertasse, dizer: peraí, Deus vai mudar a nossa sorte, a gente pode estar passando um momento difícil, mas Deus está dizendo através do seu profeta que Ele vai mudar a nossa sorte. Não só para eles, porque aqui, aquilo que fala sobre terra seca, deserto, árido, e quando fala sobre água, ele está falando do Espírito. Um dos símbolos do Espírito de Deus na Bíblia é água. João Batista, quando viu Jesus, falou: olha, eu estou batizando vocês para arrependimento, mas vai vir um aí que é maior do que eu, e ele vai batizar vocês com Espírito Santo. O que significa batismo? Não é imersão, não é mergulhar? É mergulhar no Espírito, é mergulhar no reino de Deus, é ser cheio da presença do Senhor. Era essa esperança que o profeta estava gerando no coração do povo. E como é que você está começando o teu ano 2026? Com medo, pastor, eu estou com medo.
Pois é, mas o profeta disse aqui, não tenha medo. Por quê? Porque ou nós temos fé, ou nós temos medo. Não dá para ter as duas coisas. Óbvio que a verdadeira fé não vai ignorar os problemas. A gente sabe que tem problema. Todo mundo tem. Jesus mesmo falou lá, pode voltar para a revista atualizada do livro. João 16:33. Jesus disse, olha, eu estou dizendo isso para vocês. Estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, problemas, dificuldades. Mas tende bom ânimo, tende esperança. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, gente? Jesus. E por que eu posso ter esperança nele? Porque antes da existência do teu problema, Deus já tinha providenciado a solução. Antes de você nascer. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Apocalipse 13:8. Vamos mudar um pouquinho, botar na NVT agora. Prepara outra pilha que ele está piscando aqui. Você me deram uma pilha descarregada. E todos os habitantes da terra adoraram quem? A besta. Ó, não falei? A besta. Não é vocês, pelo amor de Deus. Isso tudo que eu acho que eu não dei chocolate pro Duda no Natal, ele ficou sentido comigo. Tá me derrubando hoje. Oi. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto, olha só que loucura, antes da criação do mundo. Como assim, pastor? Antes que Deus criasse o mundo, ele já tinha providenciado Jesus para nos salvar. Como é que eu não vou botar esperança nele? Antes que o problema batesse lá na tua porta, Deus já tinha dado a solução. Como é que eu não vou ter essa esperança que ele vai cuidar de mim? O que o profeta Isaías diz? Nem um louco, nem um tolo vai errar o caminho. Aí às vezes você fica aí com o teu problema. Ai, ó vida, ó céu, ó azar, minha vida é uma porcaria, dá tudo errado, eu quero morrer. Você vive aí sem alegria, teu coração seco, petrificado. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, por quê? Por que tu tá rindo? Não sou palhaço para tu tá rindo. Pessoas amargas, azedas. Hebreus 1:9 vai dizer que Jesus foi o homem mais ungido com alegria que a terra teve. Por que os pecadores gostavam de comer churrasco com Jesus, peixe frito com Jesus, sushi com Jesus, sashimi com Jesus, um macarrãozinho com Jesus?
Porque Jesus era um cara alegre. Amém? Para ele sempre era motivo de festa e alegria. No auge de um casamento, acabou o vinho, aí a mãe dele falou, filho, acabou o vinho e agora? Ele falou, não, mas não chegou a minha hora ainda. Não, mãe, tem que dar um jeito aí. Ai, tá bom, vamos transformar água em vinho para a festa não acabar. Diga para a pessoa que está do teu ladinho, com Jesus não tem tempo ruim não. É só alegria. Amém? Por isso, quando o problema quiser te abater, quando o problema quiser te tirar o chão, você tem que fazer igual Davi. Salmo 42, pode voltar para a revista atualizada, Dudu. Por favor. Verso 5. Estou anotando aí as referências da Bíblia. Já desistiu, filho? Já estou terminando a introdução, tá, gente? Já vou entrar no desenvolvimento. Não está dando conta hoje, né, Lá? Está apanhando. Uma surra. Vai voltar para Garopaba arrastada hoje, tá? Cris já está pegando a mãe aí nas quarta-feiras. Já está segurando a bronca. Por que estás abatido, a minha alma? Davi falando com a alma dele. Porque ele estava passando problemas. O que está acontecendo contigo? Opa, pode parar. Ei! Por que te perturbas dentro de mim? O que ele disse para a alma dele? Espere em Deus. Vamos colocar nossa esperança no Senhor. Pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Tiago vai dizer o quê? Aquele que está alegre, cante louvores. Mas tem alguém triste? Vai orar. O choro pode durar a noite inteira. Salmo 30, verso 5. Mas a alegria virá pela manhã. Então o ditado que a turma diz aí fora, a esperança é a última que morre, enquanto tiver esperança ainda há vida. Não, isso aí é mentira, gente. Por quê? Porque a esperança de Deus jamais morre. A esperança de Deus tem nome, é Jesus. Ele é a nossa esperança. Colossenses 1, 27, bota para nós. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E o que é essa glória? É a bondade de Deus. Deus não quer fazer mal na nossa vida. Por isso que o próprio profeta Isaías profetizou no capítulo 53, o castigo que estava sobre ele, o juízo de Deus que caiu sobre Jesus lá na cruz, nos trouxe paz. Então Deus não quer te destruir, não quer te amaldiçoar, não quer pesar a mão, não quer te... Não. Ele quer te abençoar, quer te curar, quer te restaurar, quer te levantar, quer te encher de esperança, de alegria, de prosperidade. Isso é boas notícias. E nós temos que receber essas boas notícias, mas também precisamos falar dessas boas notícias. Por isso que o profeta também Isaías vai dizer, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou seja, boas notícias. Aí tu bota a expectativa que hoje o Jornal Nacional vai dar uma boa notícia. Não vai. Você bota a tua expectativa que lá no Instagram vai ter uma boa notícia. Não vai. Aqui estão as boas novas. Aqui estão as boas notícias.
Então como é que eu não vou me alegrar com ela? Como é que eu não vou ter esperança de Deus me prosperar nesse ano? Jeremias 29:11, NVI, Duda, vamos lá. Já estou terminando, tá, gente? Vai dar tempo para você ir para casa ver The Chosen. Eu não vou mentir, eu vou ver o meu Avaí hoje. Timão. Tem que ter esperança, né, gente? 29, Duda. Tu não me derruba, tio. Barbaridade, o cara voltou meio atravessado de Porto. Tem que fazer uma curinha interior, libertação, mais uma quebra de maldição. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar em 2026, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Por isso, a gente vai falar o que está cheio no nosso coração. Então, se o meu coração está cheio dessa esperança, quando eu abrir a minha boca, eu vou gerar na vida das pessoas o quê? Esperança. Você que já recebe o Bom Dia com Alegria toda segunda-feira, não gera uma esperança para a tua semana? Sim ou não? Por quê? Porque é o Evangelho. Efésios 4:29. Pode voltar para a Ara. Almeida, Revista e Atualizada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão. Palavras de baixo escalão. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Você tem que levantar as pessoas, não derrubar, elas já estão caídas, coitadas. Você tem que gerar esperança no coração delas. Amém? Então, a minha oração nessa noite é para que o Senhor, através do Espírito Santo e do poder dele, possa renovar e atualizar a esperança sobre os nossos corações. E como eu falei na chamada para o culto hoje, né? Estava orando aqui hoje de manhã e o Espírito falou claramente comigo. Você vai impor as mãos sobre o povo e vai profetizar a minha palavra sobre eles para o ano 2026. Amém? E o próprio Deus é responsável, porque a palavra dele na nossa vida não vai voltar vazia, mas vai cumprir aquilo que está no coração de Deus para nós nesse ano 2026. Por isso eu quero finalizar para orar com você, e a pastora Ruth vai orar junto comigo, para fechar a noite. Neemias 8:10, tem bastante versículo para você estudar em casa já. Nós vamos passar o mês inteiro de janeiro aprendendo sobre a esperança. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, aquela gordurinha. Rapaz, quando ele estava ministrando louvor, ele não deu um glória a Deus desse, né? Ô bicho carnal, cara. Gordinho é uma tristeza, né? Que loucura. Tomai bebidas doces. Aí ninguém dá um glória aí, os fariseus, tudo escondidinho. É o fruque. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto,
Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus quer que você esse ano atropele o diabo. Se não sair da tua frente, tu atropela ele, irmão. Tu vai estar cheio da alegria, da fé, da esperança. Ah, não vai sair da frente? Tu vai conhecer o número do meu pé, 41. Ah! Sai da frente, Satanás! Amém? Agora se tu ficar aí, eu sou o cocô do cavalo do bandido, nunca dá nada certo na minha vida, eu acho que Deus não me ama, Deus não me quer. Pode parar com esse papinho de derrotado aí. Você tem toda a condição em Jesus para ser mais que vencedor. Você tem que tirar os olhos de você mesmo e colocar única e exclusivamente em Jesus. Amém? E aí se prepare, porque você vai viver tanta coisa boa nesse ano, mas tanta coisa boa. Meu Deus do céu, que você vai ficar igual um guri. Com força, com disposição, com ânimo. Amém? Para encerrar de vez, eu já ia acabar, mas eu vou ler só mais um. Posso? Só o último para nós orar? Posso, dona Vilma? Salmo 103, versículo 5. Eu acho que é na NVI, Duda, deixa eu ver. Se não é na NVI, é NTLH. Hã? Aí, essa mesma aí, ó. É NTLH. Fosse o... No final tu acertou, né? Para te salvar hoje. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Pode encher a boca para falar isso, gente. Não é pecado não, tá? 2026, se prepare, porque Deus vai encher a tua vida de muitas coisas boas. E assim, eu continuo jovem e forte como a águia. Por quê? Porque se eu só viver coisa ruim, gente, eu vou secar, eu vou enfraquecer, eu vou ser um velhinho andando de bengala, todo ruim, todo sequelado. Agora, se eu viver as coisas boas que Deus tem para mim por meio do seu Filho Jesus, meu irmão, Incrível Hulk é fichinha para nós. Amém? Nunca me esqueço quando eu estava lá com meus 18 aninhos, faz uns 2 anos atrás. E tinha um amigo meu que era recém-convertido. Eu também era, mas tinha me convertido acho que uns 3 meses antes que ele. E ele era daqueles de puxar ferro, mas ele era forte, pensa num cara de halteres mesmo. E ele tinha sido diagnosticado com AIDS, ficou apavorado, correu para a igreja, Jesus curou ele da AIDS, que gostava de uma bagunça, de uma festa, Jesus curou ele da AIDS, falou, cara, agora. Só que ele era fortão, mas ele era gago e a voz bem fininha. Aí ele para mim, vamos pro hospital lá orar. Pelas pessoas. Eu falei, sábado, gente, eu com 18 anos, louco para pegar o final de semana ou para jogar bola ou para surfar, né? Aí eu tentava enrolar ele assim, Jesus falou para andar uma milha, ele falou para tu andar da 2. Eu falei, é verdade, Pedrinho. Vamos lá, vamos para o hospital. Nós ia para o HU. Mas não tinha carteirinha, não tinha curso de capelão, não tinha nada. Ele botava uma Bíblia pequenininha, assim, menor que essa, debaixo do bração, assim, o braço dele era grande. Ele chegava, não sei se o porteiro ficava com medo dele, mas eu creio que era Deus que abria as portas. E, pode subir o elevador aqui, corredor e tal. Meio-dia, minha mãe, eles não vão nem deixar vocês entrar, Luiz. Aí tem horário para fazer visita, não é assim vocês entrar no hospital. Eu falei, não, Deus, Jesus vai na frente. Mano. Rapaz, nós chegava lá, tinha médico cuidando dos pacientes, enfermeiro, hora de almoço, nós entrava, saía a hora que quisesse daquele HU,
as pessoas aceitavam Jesus, umas eram curadas, outras nós voltava lá na outra semana, morria, já ia para o céu. Eu me lembro que só teve um que não aceitou a Jesus, o resto, tudo que a gente entrava nos quartos, falou, não, eu quero sim oração, eu quero sim Cristo. E foi um tempo, e eu ia arrastado, a minha carne queria ir para a praia, minha carne queria jogar bola, imagina, 18 anos, gurizão. Mas quando eu saía do hospital, depois das visitas, gente, eu lembro, eu olhava para o Pedrinho, tu tá pequenininho, Pedrinho, que eu tô grandão aqui, porque espiritualmente eu saía tão cheio de Deus, gente, que eu andava assim na rua. Não tinha um capirotinho para que aparecesse na minha frente que eu ia dar um pau, velho. Por quê? Estava cheio de Deus. Amém? Amém? E esse ano você vai ser essa pessoa cheia de vigor, cheia de vida, de esperança, de alegria, de você ir para cima, como eu costumo dizer, com sangue nos olhos, daquilo que são os teus sonhos, os teus projetos. Só depende de você. Não vá botar a culpa no diabo, porque o diabo Jesus já derrotou lá na cruz. Já está debaixo do teu pé. E aí? Depende de você. Amém? Então, Isaías 35 está falando dessa esperança, está falando dessa alegria. O Jonatas está vindo para tocar o violão e louvar. Só vamos ler o último, acho que é versículo 10 de Isaías 35, que ele fala que a tristeza vai fugir, é isso? Para a gente orar. Olá. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, ali viverão felizes para sempre. A alegria, a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza e nem choro. Você crê nessa mensagem que eu preguei hoje? Amém. Eu creio, eu vou viver essa pregação na minha vida. Fique de pé. Enquanto o Jonatas vai louvar o Senhor Jesus, nós vamos fazer uma oração aqui e depois eu e a pastora Ruth vamos estar aqui na frente, você vai receber em posição com mão e nós vamos liberar essa palavra da esperança sobre a tua vida. Amém? Só se você quiser, se você não quiser, não precisa vir receber oração. Amém? Agora, se você desejar essa esperança e essa alegria, venha com o coração aberto, porque Deus vai selar a tua vida com essa palavra que vem do trono dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração e a nossa mente, a nossa vida para essa verdade que o Senhor nos ministrou nessa noite, Pai. A esperança que gera alegria. Deus, vivemos num mundo hoje triste, depressivo. As pessoas estão perdendo a esperança, estão morrendo por dentro, ó Pai, porque elas estão colocando a sua esperança no lugar errado, na pessoa errada. Mas nós queremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é a esperança de Deus na nossa vida. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto, diz a tua palavra em Apocalipse, ou seja, nós não tinha nem existido ainda, e Deus já tinha nos dado a solução de todos os nossos problemas. Há mais de 2000 anos atrás, quando aqueles soldados romanos penduraram o Filho de Deus naquele madeiro, num final de tarde de sexta-feira, Páscoa dos judeus, esvaindo em sangue, completamente espancado, moído, o Senhor encontrou fôlego para declarar: está consumado. O preço foi pago, o sacrifício foi feito, e nós cremos de todo o nosso coração que o preço de sangue, de vida de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para nos salvar,
para nos tirar toda a culpa e condenação eterna, para nos limpar, nos purificar, nos santificar, para viver a abertura dos olhos, para andar, para ouvir, para ver aquilo que o profeta Isaías profetizou, não só para o povo judeu, não só o retorno para Jerusalém da nação de Israel, mas espiritualmente para hoje, 2026, sermos aqueles que são cheios do Espírito da vida, aqueles que são cheios do Espírito da ressurreição e da esperança de Deus. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal life, in him we find a love so